Existem dois fatores importantíssimos nas entrevistas que eles podem definir ou não a sua aprovação numa entrevista, sendo que normalmente não se falam sobre eles. Os youtubers que falam sobre entrevistas, currículos e coisas afim, eles não comentam essas dicas, e se você assistir esse vídeo até o final, você realmente vai conseguir melhorar muito a sua empregabilidade, porque além de eu te explicar que fatores são esses, eu vou explicar como você pode usar eles a seu favor. Então, sem mais embromação, assiste o vídeo comigo até o final, porque eu vou te contar todos os detalhes. Eduardo, solte a vinheta. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou fundador aqui do Senhorite Carreiras, um canal especializado em empregabilidade, e nesse vídeo eu vou te falar sobre dois fatores que são essenciais nas entrevistas, que você, candidato, provavelmente já utilizou eles como argumento, mas provavelmente de maneira errada. E nesse vídeo, além de eu te explicar que fatores são esses, eu vou te explicar como você pode usá-los a seu favor. Eu estou falando do fator necessidade e do fator vontade. E várias perguntas que os entrevistadores fazem nas entrevistas são para saber esses dois fatores. Então, por que você quer aquele emprego? Qual é a sua necessidade que faz querer aquele emprego? E qual o porquê que você quer aquele emprego? Aí já não entrando só no aspecto necessidade, mas falando na questão da vontade. E essa questão da vontade cada vez mais vem ganhando espaço nas entrevistas. Só que o candidato que ele não sabe o poder da necessidade e da vontade, eles acabam falando errado, explicando errado, e eu já vi candidato sendo eliminado ou pelo fator necessidade ou pelo fator da vontade. E eu vou começar essa minha explicação pela questão da necessidade. Este fator ele está diretamente ligado para o quanto que você precisa daquele emprego. E aí, eu te digo, isso faz diferença. Por quê? Porque a gente, entrevistador, sabe que em qualquer emprego as pessoas vão passar por dificuldades, as pessoas vão passar por problemas, e uma empresa, quando contrata o funcionário, ela espera que esse funcionário fique na empresa por muito tempo. Ou pelo menos a maioria das empresas, né? Porque eu já vi muita empresa também que trabalha com a questão da rotatividade. 3 vezes depois manda embora e aí contrata mais porque é um emprego sem qualquer tipo de qualificação. Mas trazendo empregos comuns, onde realmente o contratante ele pretende contratar aquele funcionário, treinar aquele funcionário para aquele funcionário dê retorno, a questão da necessidade é importante. Porque, como eu disse, em qualquer emprego que você passar, você vai ter situações desagradáveis, um chefe de repente não tão maneiro, uma cobrança que vai ser feita não tão bem feita assim. E se você não tiver necessidade nenhuma, se você não precisar daquilo para nada, eu trabalho apenas por esporte, você vai pedir para sair no dia seguinte. Comigo já aconteceu isso, de eu ter uma situação que tenha sido desagradável, minha vontade ter sido pedir demissão, e eu acabei não pedindo porque eu precisava daquele emprego por algum motivo qualquer. Então, no momento da entrevista, quando a gente pergunta por que você deve ser contratado, ou por que você quer entrar nessa empresa, você precisa em algum momento da resposta dizer sobre a sua necessidade, dizer que realmente você precisa daquele emprego, porque você conta, por exemplo, aí você tem que ser malandro. Não é dizer apenas para o que o emprego vai pagar as suas contas, mas você atrele aquele emprego às suas necessidades e à sua projeção de carreira. Então você pode dizer que essa oportunidade vai permitir, por exemplo, você entrar numa pós-graduação ou fazer algum curso que seja importante para a sua carreira e para os seus planos. Ou ainda, a chance de praticar um conhecimento que se não fosse aquele emprego não seria possível. E eu dou um exemplo, o Excel. O Excel você pode praticar em casa, mas não é a mesma coisa do que numa empresa, com prazos, obrigações e sempre com uma demanda nova que você tem que ir lá estudar o Excel para alguma coisa além do que você sabe. Então essa questão de você passar a necessidade daquele emprego e atrelar ele a crescimento da sua carreira é essencial para isso não parecer simplesmente o Muro das Lamentações. Como às vezes eu chego lá para o candidato e pergunto, por que você deve ser contratado? E o candidato chega para mim e diz, porque eu preciso do dinheiro para pagar a conta, para pagar isso, para pagar aquilo.
Ah, tudo bem, é legal e realmente você pode dizer isso. Mas não fica só nesse discurso. Atrela essa necessidade à sua projeção de carreira. E agora nós vamos falar da vontade. Como a vontade pode realmente impactar na sua contratação, na sua entrevista. Então a gente até agora falou da necessidade e eu diria o seguinte, a necessidade ela te deixa vivo no processo. Quando eu entrevisto alguém e eu percebo que aquela pessoa realmente não precisa do emprego, ela está eliminada. Mas é com a vontade que você realmente vai se destacar dos outros candidatos. É igual ao relacionamento. O relacionamento ele se mantém vivo, você consegue conquistar alguém porque você demonstra vontade em estar naquele relacionamento e você demonstra vontade em estar com aquela pessoa. Não é simplesmente porque você precisa ter uma namorada ou namorado, é porque você quer ter aquela pessoa perto de você. Na entrevista é a mesma coisa. Você também precisa dizer na entrevista que você quer aquela empresa em específico. Já passou o tempo onde realmente o candidato ele colocava o mesmo currículo para todas as oportunidades e tinha aquele discurso padrão. É muito importante que você estude aquela empresa e no momento quando você vai falar aquela pergunta, por que você deve ser contratado, além de você falar da sua necessidade, você precisa dizer da sua vontade. O que aquela empresa tem diferente das outras que atraiu especialmente a sua atenção para ela? Hoje as empresas cada vez mais em seus processos seletivos estão prestando atenção nas emoções e nos valores das pessoas. Por exemplo, dificilmente você vai ver uma pessoa que odeia cigarro indo trabalhar na Souza Cruz. Isso há 30 anos atrás era mega comum, hoje não mais. Hoje, cada vez mais, até pela proliferação de empresas e empregos, da informação como um todo, o candidato também está escolhendo a empresa onde ele quer trabalhar. Um processo seletivo é uma via de mão dupla. Então, você pode demonstrar essa vontade no seu discurso realmente de você verbalizar, olha, eu quero trabalhar nessa empresa porque essa empresa trabalha com produto tal, com serviço tal, ou tem determinados valores que batem com o meu estilo de vida, com o que eu acredito, com a vida, assim, com a prática de um profissional em relacionado a esses valores dessa empresa. Uma outra maneira que você tem também de apresentar, de demonstrar essa vontade, é com o seu currículo. É colocando no objetivo profissional o nome da empresa. Então, por exemplo, eu, que trabalho, meu último cargo foi de gerente de recursos humanos. Vamos dizer que surgiu uma oportunidade no Google. Lá no objetivo profissional eu vou colocar gerente ou gestão em recursos humanos da empresa Google. Ou pelo menos o nome do cargo. Para demonstrar que não é simplesmente uma área que eu quero ser gerente, não é de qualquer empresa, eu quero ser gerente do Google. E isso faz diferença. Nós, avaliadores, quando pegamos um currículo onde a gente vê o nome da empresa ali escrito, isso faz completa diferença. Ou mesmo num vídeo currículo, inclusive aqui em cima, se você for do futuro, tá passando um card que ensina como você monta um vídeo currículo do zero, eu mostro como você pode, por exemplo, fazer a diferença num vídeo currículo. E uma dessas diferenças é fazendo esse vídeo currículo especialmente para a empresa. Então, se eu vou participar de um processo do Google, eu não vou fazer um vídeo falando só que eu quero ser gerente de RH ou que eu quero trabalhar em RH, mas sim que eu estou atrás daquela oportunidade e todos os argumentos que eu utilizar dentro do vídeo vão ser focados para atender as necessidades, as possíveis necessidades do Google. E quando eu falo possíveis, é porque eu, como candidato, eu não tenho como adivinhar o que uma empresa deseja. Mas, ao mesmo tempo, eu estou deixando claro que eu quero estar ali. É um desejo meu, eu não estou ali só para pagar conta. Porque quando muitas vezes o candidato ele não tem afinidade nenhuma com a empresa e ele só está ali para pagar conta, a fidelidade dele dura enquanto a conta dele existir. No momento que ele equalizar a vida, ele vai começar a procurar um emprego melhor e ele vai embora. E como eu expliquei, as empresas querem profissionais que fiquem mais tempo. Porque esse profissional, até ele ser completamente treinado, ele custa grana. Ele custa grana porque no primeiro momento ele dá prejuízo. Algumas teorias falam que o funcionário ele começa realmente a dar retorno para a empresa entre 6 e 1 ano de casa. Sem contar que depois só que você vai pegar o métier do trabalho e realmente vai conseguir ter uma produtividade diferenciada. Isso se você for bom. E aí pensem nisso. Os entrevistadores também são pessoas e assim como nós, eles também gostam de ser escolhidos. Eles gostam de perceber
que a empresa onde eles trabalham, ou eles próprios, eles geram um interesse em cima daquele candidato. Então, por que não deixar isso claro e evidenciar isso? Usa a psicologia a seu favor. Então, se você for fazer uma entrevista, você precisa ter esses dois fatores muito claros na sua cabeça. Qual necessidade está atendendo ao entrar naquela empresa? E deixando claro, a necessidade precisa estar atrelada ao seu projeto de carreira. E o segundo fator, e o segundo ponto é a sua vontade. O que dentro de você fez você querer aquele emprego? E não estou falando apenas de salário e benefício, mas o que aquela empresa tem, pratica, ou quais são aqueles valores que realmente te fizeram ter vontade de estar ali. Eu te garanto, se você trabalhar esses dois fatores na entrevista, você conseguirá um grande diferencial em relação aos outros candidatos. E eu tenho certeza que com essas duas dicas que eu te dei, eu consegui provar para você que o Se Oriente Carreiras é o seu canal de empregabilidade aqui no YouTube e que agora você vai se inscrever aqui no canal para toda semana você ter acesso aos nossos vídeos, não é mesmo? E para te dar a última evidência de que eu, Carlos Eduardo, eu sou o cara do YouTube que vai te ajudar a aumentar a sua empregabilidade ou conseguir o primeiro emprego, ou então melhorar a sua carreira, aqui na minha frente agora está passando uma playlist com vários vídeos ensinando você a se comportar numa entrevista. Tudo bem? Então espero ter ajudado, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.